foundation is shaking and the windows all are breaking, but I'm not about to run for the door. Save yourself by never wishing you were somebody else. Stay for the fire and swim through the night of the flood. Hold up your ladder and sing for the ones that you lost. Devido à falta de erosão, as montanhas devem ter se formado recentemente e rapidamente. Caso contrário, a erosão, em milhões e milhões de anos, já teria desgastado completamente a rocha dessas montanhas. O Grand Canyon é um excelente exemplo da falta de erosão e da recente formação das camadas geológicas. A superfície entre essas duas camadas de rochas nessa montanha do Grand Canyon é plana e pequena. Mas, de acordo com a geologia convencional, existe uma lacuna de 6 milhões de anos entre essas duas camadas de rocha. A camada inferior é uma rocha macia, por isso deve ter erodido muito se tivesse sido exposta por 6 milhões de anos, como diz a geologia convencional. Mas o que vemos é uma rocha com pouquíssima erosão. Isso mostra que a camada de rocha superior foi depositada tão rapidamente que não houve tempo para a erosão da camada inferior. Em outras palavras, essas duas camadas de rocha foram formadas catastroficamente e muito rapidamente. Além da falta de erosão de rochas com supostos milhões e milhões de anos, existem também rochas literalmente dobradas. Não é comum as rochas dobrarem. Elas normalmente partem porque são duras e quebradiças. Mas em muitos locais, encontramos sequências inteiras de estratos que foram dobrados sem quebrar, indicando que todas as camadas foram depositadas rapidamente. Essas rochas foram dobradas enquanto molhadas e maleáveis, com as altas pressões e temperaturas das águas do dilúvio. Essas rochas endureceram depois do dilúvio. Rock is brittle. It doesn't bend very easily. If you try and bend it, it breaks. Now, granted, on a big scale, you might be able to get some pretty big bends out of a large rock. But these bends are tight and close, and you can walk from one end of them to the other. This type of bend and folding without breaking the brittle rock means that maybe it wasn't brittle rock at the time of its formation. These might have been much softer materials. After all, they were laid down during Noah's flood. They'd been compacted down, started off horizontal, but then as the tectonic movements occurred, they shifted and folded them while they were probably still soft. So when we look at it this way, what we realize is that the really tall mountain chains, the Alps, the Rockies, the Himalayas, they didn't exist before the flood. The whole reason that they exist is because of the flood. So basically, when we look at the geology of the Earth, we find that present processes do not explain what we see. Rather, what we see points to catastrophic processes in the past, and when we think about what those could be, it fits exactly with the account in Genesis of Noah's flood, which destroyed the whole Earth. The flood wipes away millions of years from the geological record. Those millions of years are necessary for evolution to occur. No millions of years, no evolution. Com o dilúvio de Noé, os bilhões e bilhões de anos da história da Terra desaparecem. O gigantismo era algo comum na Terra pré-diluviana.
Libélulas fósseis com uma envergadura de quase 1 metro foram descobertas, e seria um acidente terrível se elas colidissem em seu para-brisa. Existem também fósseis de formigas gigantes, vespas gigantes, abelhas gigantes, aranhas gigantes, tartarugas gigantes. Veja essa concha gigante de mais de 40 centímetros. O gigantismo é uma evidência clara de uma Terra pré-diluviana e que tinha uma atmosfera totalmente diferente da nossa. Essa atmosfera e a maior proteção que a Terra pré-diluviana tinha da radiação do espaço permitiu que os animais crescessem tanto ao ponto de serem gigantes. A Bíblia diz que a Terra foi destruída durante o dilúvio. A Terra antes e depois do dilúvio não é a mesma. E ainda hoje, podemos ver inúmeras evidências dessa recente catástrofe por águas. Uma das características mais únicas e belas do Grand Canyon são as diferentes cores de seus estratos sedimentares. Elas são vistas ao longo da parede do canyon por quilômetros. Essas camadas de calcário e arenito acabam criando esse arco-íris nas rochas. É essa característica do Grand Canyon que o torna tão belo de ser contemplado. E são justamente essas camadas que nos dão a maior pista de como o Grand Canyon foi formado. As camadas rochosas que vemos em todos os lugares da Terra geralmente estão em camadas. As rochas sedimentares estão quase todas depositadas pelas águas. Vemos que essas camadas de rochas são de turbiditos, o que quer dizer que uma grande catástrofe provocou uma ação turbidítica, carregando aquela enorme quantidade de sedimentos por meio de água. Então a água traz a lama, ou areia, ou mesmo materiais mais grosseiros, carrega e deposita em uma camada. É normalmente assim que as rochas são formadas na coluna geológica. E então existem diferentes tipos de sedimentos que acabam fazendo com que as rochas pareçam bem diferentes, bem em cima uma da outra. Mas a pergunta é, depois da formação dessa camada, quanto tempo se passa até a próxima camada se formar em cima dela? A tendência geral é crer que, ao longo de milhões de anos, um oceano avançou sobre o continente, depositou uma camada de sedimento e então se retirou, deixando o solo seco mais uma vez. Durante este período seco, que teria durado dezenas de milhões de anos, esta camada sedimentar estaria exposta aos elementos do clima e à erosão. E se apenas ficar lá sem ser coberto rapidamente, então muitas coisas acontecem. As plantas crescem nela, as raízes se espalham, vira moradia de animais. As correntes de água vão cavar canais nela. Então ela não fica intacta. Dezenas de milhões de anos de ação atmosférica e erosão teriam deixado uma grande quantidade de irregularidades entre os estratos, como, por exemplo, colinas e vales. Mas não é isso que vemos. Há pouca variação entre os níveis, eles são extremamente planos. E esse período de tempo que supostamente ocorre entre duas camadas pode ser de 10 milhões de anos, pode ser de 15 milhões, pode ser de até 150 milhões de anos, como a gente vê numa certa parte do Grand Canyon, nos depósitos do Grand Canyon. Você espera tanta erosão, na verdade, tanta erosão, que todo o registro já deveria ter acabado há muito tempo atrás. A taxa média de erosão é de cerca de 61 milímetros a cada 1000 anos. Aplicando a taxa de erosão de 61 milímetros a cada 1000 anos, ao longo de um período de 150 milhões de anos, não deveríamos ter 90 metros de erosão, tampouco 900 metros de erosão, mas 9 quilômetros de erosão. Todos os sedimentos juntos que compõem os estratos do Grand Canyon deveriam ter suportado uma erosão 6 vezes maior. Mas o que vemos são estratos horizontais. Isso indica que foram depositados rapidamente em uma sequência muito veloz. Então, é realista achar que 150 milhões de anos se passaram e nada aconteceu com essa camada? Não foram erodidos grandes vales. Realmente não parece que houve esse tempo entre essas diferentes camadas. Estas são camadas turbidíticas, geralmente classificadas de grosso a fino, o que desafia princípios uniformitários. Tinha que ser uma deposição rápida. Quando você tem um intervalo de 100 milhões de anos, você tem
algumas milhas de erosões. Ainda assim você olha para esse vão e ele é plano. Se tivesse demorado tanto tempo, você teria que ter erosões irregulares dentro desse vão. Então a característica erosiva está dizendo... Hey! Pouco tempo, pouquíssimo tempo. A planura das camadas e assim por diante nos fala de um passado inteiramente diferente. Esse é o tipo de dado que você esperaria do dilúvio de Gênesis. Não podemos ver a erosão de milhões de anos, porque estes nunca existiram. Isso é o que as rochas revelam. Mas a erosão não é a única coisa que falta. Também estão ausentes camadas inteiras de sedimento, que representam milhões de anos. Aqui no Grand Canyon podem ver que atrás de mim há essa rocha de coloração mais clara chamada de arenito coconino. Ela está bem acima dessa mais escura chamada de folhêlio permiano. Entre as camadas de arenito coconino e folhêlio permiano falta uma terceira camada, chamada de formação Schnabel Hill. Veja nesta imagem o arenito coconino de cor mais clara, seguido logo abaixo pela formação Schnabel Hill, aquela que está ausente no Grand Canyon. Abaixo da formação Schnabel Hill está o folhêlio permiano, um pouco mais escurecido devido à vegetação do vale. Esta é a formação Schnabel Hill. São mais de 240 metros de rocha, o que corresponderia a 6 milhões de anos. Isso é um grande problema para a ciência, já que aquela camada não deveria estar ausente. Isso porque, na mente de um geólogo moderno, cada camada está atrelada a um período de tempo. E eliminar uma camada de rocha significa eliminar este período de tempo. A explicação sugerida para este problema é a de que as camadas ausentes de fato existiram. Elas foram formadas acima das camadas inferiores, e a suposta razão para o seu desaparecimento teria sido a ação da erosão até a camada anterior. Então, com o passar do tempo, o próximo estrato teria tomado o lugar da antiga camada. Mas o grande problema dessa explicação é que o contato entre as camadas é absolutamente nivelado. Isso não demonstra evidência alguma de erosão, como sulcos profundos, desgastes e outros fatores. Não encontramos nenhum desses cenários. Porque eles são um desafio para as longas eras geológicas. Porque não há nenhuma erosão ali. A formação Schnabel Hill se encontra em meio a esses dois estratos e não apresenta sinal algum de erosão. Isso não apenas indica que houve pouca ou nenhuma passagem de tempo entre a formação dessas duas camadas, mas que também foram depositadas de maneira rápida por um evento catastrófico. É por essa razão que não encontramos a formação Schnabel Hill entre aqueles estratos do Grand Canyon. A mesma condição pode ser observada a apenas 144 quilômetros dali. O Grand Canyon é um fantástico exemplo geológico de catastrofismo. Ele desafia as teorias modernas que procuram explicar essas incoerências. Já neste local, temos calcário Redwall descansando sobre uma camada de calcário Moave. Entre essas duas camadas deveria haver a formação Temple Butte, que representa 155 milhões de anos. No lugar onde ela deveria estar não há nada, assim como também não há evidências dos quase 10 quilômetros de erosão que deveria haver após todo esse tempo. Não há nenhum indício de erosão, nenhuma evidência de deposição. Tudo o que temos é uma área plana. Mas não pode haver uma área plana de 30, 40, 50 mil quilômetros que não muda, que continua sendo uma área plana por 100 milhões de anos. 100 milhões de anos é tempo suficiente para erodir a América do Norte de sua elevação atual até o nível base, até o nível do mar, umas 6 ou 7 vezes. Muitas pessoas falam sobre eles como a primeira aparência de vida. Eu gostaria de propor que olhássemos não como um registro de vida, mas como um registro de morte. É a primeira aparência da preservação das coisas que estão morrendo. Nós temos esta complexa destruição aquosa, o dilúvio, acontecendo. E ao mesmo tempo em que estes sedimentos estão se instalando, eles também prendem as formas de vida à medida que morrem, da simples a mais e mais complexa. É óbvio que quando o ambiente é coberto com turbidito, os seres que vivem no fundo serão enterrados no fundo. Já os que são capazes de nadar mais alto são enterrados a um nível superior, e os que já se encontravam na parte superior serão encontrados lá mesmo. É exatamente o que vemos no registro.
Encontramos peixes fossilizados que se encontram em sua posição de nado, até mesmo com comida em suas bocas. Isto é prova de uma morte instantânea. Os fósseis se formam apenas em decorrência de um enterro rápido. E para que haja um enterro rápido é necessária uma catástrofe. Um deslizamento causado por chuva forte ou inundação pode prover essa condição. O fato de haver tantos fósseis encontrados pelo mundo, todos nas mesmas camadas, é evidência de um enterro rápido em escala global. Outra forte evidência de que isto é o resultado de um dilúvio global é o fato de muitos desses animais terem sido arrastados juntos por fortes correntezas. Estes são os cemitérios fósseis.